Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, né? Eu sou aluno da disciplina de Eng 185, né? E vou estar apresentando aqui um exercício de destilação binária utilizando o método de Ponchon-Savary, né? Meu grupo é composto por Heidkel Samuel, Pedro Clever, Roger Oliveira e por mim, Thiago Léo. Então, vamos lá. Onde é que a gente se encontra, né? Nós buscamos, né, desenvolver uma análise gráfica de uma destilação binária de componentes, né? Temos como artifícios, né, como ferramentas o método de McCabe-Thiele, né? E temos também a opção do método de Ponchon, né, para descrever, né, utilizando relações de massa e de energia, a separação desses componentes. Então a gente tem a proposta da resolução do exercício, que é o exercício 6 da lista em questão, e vamos apresentar a resolução. Bom, então no enunciado da questão nós temos que uma mistura gasosa equimolar saturada a 1 atm, né, contendo os compostos A e B, precisa ser separada com o objetivo de se obter um produto de topo e de fundo de A e B, respectivamente. Né? Então, utilizando o método de Ponchon-Savary e o diagrama aqui na direita do slide, né, vamos calcular os itens pedidos nas letras A, B e C, sabendo que a alimentação acontece no prato ótimo e temos um condensador total. Né? Então se pede a razão de refluxo mínima e o número de pratos teóricos e as cargas do refervedor e do condensador com a razão de refluxo interna L sobre V de 1,2. Então, o primeiro passo foi né, fazendo as timelines, né, das relações de equilíbrio, né? Então, juntando aí os dados de equilíbrio que vieram em anexo, né, fizemos e construímos as timelines para que fosse possível fazer a elaboração do método. Bom, então seguindo, né, nós marcamos aqui as linhas verticais. Então, temos aqui a XD sendo a composição de alimentação, né? A entrada a entrada da fração molar do componente A, né? Nós temos XF, que é a composição de topo do componente A de 0,97, e a composição de fundo XV do componente A de 0,03. Bom, então a gente faz também aqui a marcação do ponto A na linha de vapor saturado e a sua timeline na linha de líquido saturado. Bom, então com essa timeline feita no tópico 3, a gente prolonga nessa timeline, né, que a gente mostrou em branco no último slide, até que ela corte as linhas verticais feitas, né, que são as linhas da composição de topo e da composição de fundo. Então, avaliando, né, a interseção dessa timeline, né, dessa extensão com a nossa linha vertical em XD, né, a gente tem na composição de 0,97 uma entalpia de 51.000. Também a gente avalia, né, a marcação, né, no ponto de líquido saturado, que é o HI, né, entalpia de 5.000, e de vapor saturado, né, no composição igual a 1 e entalpia de 18.000. A partir desses valores mapeados, a gente foi capaz de definir a razão de refluxo mínima, né, com esses valores das entalpias apresentados como segue na direita, mapeados. E substituindo os valores, a gente encontrou que a razão de refluxo mínima foi equivalente a 2,53. Bom, agora nós vamos, né, para o estudo do número de pratos teóricos e as cargas do refervedor e do condensador com uma razão interna L sobre V de 1,2. Bom, então com essa razão de refluxo interno definida, né, nós temos um novo cenário em que o ponto HD é desconhecido
né, mantendo-se ainda os casos de HI e HIV, né, que são os mesmos, né, da avaliação anterior. E a determinação de HD, portanto, vem da equação apresentada no slide. HD vai ser igual a HV menos o produto de RI com HL sobre, né, a diferença de 1 menos RI. Substituindo esses valores, a gente tem que a determinação do HD, a partir da equação apresentada no slide anterior, foi de menos 6.000, né? Então, a gente já percebe, né, uma certa inconsistência, né, para esse valor de entalpia, né, com o valor negativo. Então, no método de Ponchon-Savary, a gente entende que a entalpia é uma variável importante, né, para a determinação dos perfis de temperatura e análise do comportamento térmico da coluna. Né, em condições normais, essa entalpia não poderia ser negativa, né, pois ela representa essa energia contida da substância. Portanto, não é possível, né, a conclusão que a gente obteve a partir dessa análise, dada essa razão de refluxo, é que não é possível trabalhar com o refluxo interno de 1,2. Bom, a gente finaliza, né, a apresentação do exercício proposto para o uso do método de Ponchon-Savary, né, com conhecimento adquirido acerca dessa ferramenta. E agradecemos pela atenção e pela oportunidade de estar apresentando para vocês. Obrigado.